Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nessa série de vídeos de análise e desenvolvimento de sistemas, estamos estudando requisitos. Na aula de hoje, as tarefas da engenharia de requisitos. A engenharia de requisitos abrange 7 tarefas distintas. São elas: a concepção, o levantamento, a elaboração, a negociação, a especificação, a validação e a gestão. É importante notar que algumas delas ocorrem em paralelo e que todas são adaptadas às necessidades do projeto. Concepção. Como um projeto de software é iniciado? Existe um evento que se torna o catalisador para um novo produto ou sistema de computador, ou a necessidade evolui ao longo do tempo? Não há respostas definitivas para essas perguntas. Em alguns casos, uma conversa informal basta para precipitar um trabalho de engenharia de software. Entretanto, a maioria dos projetos começa quando é identificada a necessidade do negócio, ou é descoberto um novo serviço ou um mercado potencial. Envolvidos da comunidade de negócios, por exemplo, gerentes comerciais, pessoal de marketing, gerentes de produto, definem um plano de negócio para a ideia, tentam identificar o tamanho do mercado, fazem uma análise de viabilidade aproximada e identificam uma descrição operacional da abrangência do projeto. Todas as informações estão sujeitas a mudanças, porém é suficiente para suscitar discussões com a organização de engenharia de software. Na concepção do projeto, estabelecemos um entendimento básico do problema, as pessoas que querem uma solução, a natureza da solução desejada e a eficácia da comunicação e colaboração preliminares entre os demais envolvidos e a equipe de software. Levantamento. Certamente parece bastante simples perguntar ao cliente, aos usuários e aos demais envolvidos quais são os objetivos para o sistema ou para o produto. O que deve ser obtido? Como o sistema ou produto atende às necessidades da empresa? E, por fim, como o sistema ou produto deve ser utilizado no dia a dia? Mas isso não é simples, na verdade é muito difícil. Uma parte importante do levantamento é estabelecer metas de negócios. Sua tarefa é mobilizar os envolvidos e estimulá-los a compartilhar suas metas honestamente. Uma vez capturadas as metas, deve ser estabelecido um mecanismo de atribuição de prioridades, podendo ser criado um raciocínio lógico para a possível arquitetura do projeto, que atenda aí às metas dos envolvidos. Foram identificados uma série de problemas que são encontrados durante o levantamento. Problemas de escopo ocorrem quando os limites do sistema são definidos de forma precária ou quando os clientes e usuários especificam detalhes técnicos desnecessários que podem confundir em vez de esclarecer os objetivos globais do sistema. Problemas de entendimento são encontrados quando clientes e usuários não estão completamente certos do que precisam. Têm um entendimento inadequado das capacidades e limitações de seus ambientes computacionais. Não possuem um entendimento completo do domínio do problema.
Tem problemas para transmitir suas necessidades. Omitem informações que acreditam ser óbvias. Especificam requisitos conflitantes com as necessidades de outros clientes e usuários também, ou especificam requisitos ambíguos ou impossíveis de ser testados. Problemas de volatilidade ocorrem quando os requisitos mudam com o passar do tempo. Para ajudar a superar esses problemas, devemos abordar a atividade de levantamento de requisitos de forma organizada. Elaboração. As informações obtidas do cliente durante a concepção e o levantamento são expandidas e refinadas durante a elaboração. Essa tarefa concentra-se no desenvolvimento de um modelo de requisitos refinado que identifique os diversos aspectos da função, do comportamento e das informações de software. A elaboração é guiada pela criação e pelo refinamento de cenários que descrevem como o usuário e também os outros atores vão interagir com o sistema. Cada cenário de usuário é analisado para extrair classes de análise, que são entidades do domínio de negócios visíveis para o usuário. Os atributos de cada classe de análise são definidos e os serviços exigidos de cada um são identificados. As relações e a colaboração entre as classes são identificadas e uma variedade de diagramas suplementares é produzida. Negociação. Não é raro clientes e usuários pedirem mais do que é possível, dados os recursos limitados do negócio. Também é relativamente comum diferentes clientes ou usuários proporem necessidades conflitantes, argumentando que sua versão é essencial para as nossas necessidades especiais. É preciso conciliar esses conflitos por meio de um processo de negociação. Devemos solicitar a clientes, usuários e outros envolvidos para que ordenem seus requisitos e discutam sua prioridade. Usando uma abordagem iterativa que priorize os requisitos, avalie seus custos e riscos e trate dos conflitos internos. Os requisitos são eliminados, combinados ou modificados, de modo que cada parte atinja um certo nível de satisfação. Especificação. No contexto de sistemas baseado em computador e software, o termo especificação assume diferentes significados para diferentes pessoas. Especificação pode ser um documento por escrito, um conjunto de modelos gráficos, um modelo matemático formal, um conjunto de cenários, um protótipo ou qualquer combinação dos fatores que eu citei. Alguns sugerem que um modelo padrão deve ser desenvolvido e utilizado para a especificação, argumentando que ele leva a requisitos que são apresentados de forma consistente e, portanto, mais compreensível. Entretanto, algumas vezes é necessário permanecer flexível quando uma especificação precisa ser desenvolvida. Para sistemas grandes, um documento escrito
combinando descrições em linguagem natural e modelos gráficos, podem ser a melhor abordagem. Entretanto, talvez sejam necessários apenas cenários de uso para produtos ou sistemas menores, que residam em ambientes técnicos bem compreendidos. Validação. Artefatos produzidos pela engenharia de requisitos têm a sua qualidade avaliada durante a etapa de validação. A validação de requisitos examina a especificação para garantir que todos os requisitos de software tenham sido declarados de forma não ambígua, que as inconsistências, omissões e erros tenham sido detectados e corrigidos, e que os artefatos estejam de acordo com os padrões estabelecidos para o processo, projeto e produto. O principal mecanismo de validação de requisitos é a revisão técnica. A equipe de revisão que valida os requisitos é formada por analistas de sistemas, clientes e usuários e outros envolvidos também, que examinam a especificação em busca de erros no conteúdo ou na interpretação, de áreas em que talvez sejam necessários esclarecimentos de informações faltantes, de inconsistências, que é um problema grave quando são criados produtos ou sistemas grandes, de requisitos conflitantes ou de requisitos irreais, aqueles que são inatingíveis. Para ilustrar alguns dos problemas durante a validação de requisitos, considere duas necessidades aparentemente inofensivas. O software deve ser amigável. Esse primeiro requisito é vago demais para os desenvolvedores testarem ou avaliarem. O que significa exatamente amigável? Para sua validação, isso precisa ser quantificado ou qualificado de algum modo, seguindo algum critério. O segundo requisito é esse: a probabilidade de invasão não autorizada e bem-sucedida ao banco de dados deve ser menor que 0,01%. Esse segundo requisito tem um elemento quantitativo, que é menor do que 0,01%. Mas o teste de invasões será difícil e demorado. Esse nível de segurança é realmente garantido pelo aplicativo? Outros requisitos complementares associados à segurança, por exemplo, proteção com senha, protocolo de interação especializados, podem substituir esse requisito quantitativo mencionado. Os requisitos qualitativos precisam ser representados de uma maneira que comuniquem melhor o valor. Isso significa avaliar o risco de distribuir um sistema que não cumpra os requisitos qualitativos dos envolvidos e tenta mitigar esse risco a um custo mínimo. Quanto mais crítico é o requisito qualitativo, maior é a necessidade de expressá-lo em termos quantificáveis. Os requisitos qualitativos menos críticos podem ser expressos em termos gerais. Em alguns casos, um requisito qualitativo geral pode ser verificado por uma técnica qualitativa. Por exemplo, pesquisa junto ao usuário ou lista de controle. Em outras situações, os requisitos qualitativos podem ser verificados usando-se uma combinação de avaliações
qualitativas e quantitativas. Gestão de requisitos. Os requisitos para sistemas baseados em computador mudam e o desejo de mudar os requisitos persiste ao longo da vida de um sistema. A gestão de requisitos é um conjunto de atividades que ajuda a equipe de projeto a identificar, controlar e acompanhar as necessidades e as suas mudanças à medida que o projeto prossegue. Muitas dessas atividades são idênticas às técnicas de gerenciamento de configurações de software, chamadas de SCM, Software Configuration Management. Na próxima aula, engenharia de requisitos orientadas a metas. Te espero lá. Tchau!